Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 15, dos versículos 6 ao 20. E aqui nós temos o relato do julgamento de Jesus, um julgamento entre aspas, né, mas do interrogatório que foi feito com Jesus antes que ele fosse então levado para a morte de fato, né? Fosse entregue ali para os carrascos, os soldados que iam executar a sua pena. Nós estamos no tempo pascual, então por isso temos trazido no nosso calendário litúrgico, a igreja tem proposto para você refletirmos acerca desses últimos instantes aqui da vida de Jesus, antes então da sua crucifixão, enfim, todo o drama da morte de Jesus. Vamos passar algumas semanas então no tempo pascual dentro dessa parte dos evangelhos. E no versículo 6, o evangelista coloca aqui que havia um costume de se libertar um prisioneiro na festa da Páscoa, né? Então o povo pedia qual prisioneiro eles queriam que fosse liberto. E rapidamente aqui ele faz uma descrição de quem era Barrabás. Havia sido preso por conta de rebelião e também nessa rebelião por ter assassinado uma pessoa. E Pilatos aqui ele faz até um papel de intermediador, de uma espécie de advogado, né? Porque ele insiste com a multidão e outros evangelistas, né? Lucas, Mateus, eles trazem isso com um pouco mais de precisão, com um pouco mais de detalhes do que Marcos, mas ele faz ali, ele interroga várias vezes a multidão sobre se era certeza mesmo, se de fato eles queriam soltar um criminoso e condenar um inocente, que no caso era Jesus. E o povo gritava, no versículo 13 aqui, crucifique-o. Pilatos do 14 fala, mas por qual crime? E as pessoas não queriam ouvir, elas só gritavam de volta, ainda mais alto, diz aqui o relato, na Bíblia, a mensagem, crucifique-o. E aí, enfim, ele atende ao pedido da multidão e os soldados levam a Jesus. Mas eu gostaria de me deter aqui nessa parte, justamente do versículo 13 e 14, onde as pessoas gritam crucifique-o. Outros evangelistas, como eu falei, trazem um pouquinho mais de detalhes e dizem que as pessoas ali eram incitadas, incentivadas a gritar por conta dos líderes judeus que foram as pessoas que prenderam Jesus e o levaram até os romanos para que então uma pena fosse executada. Inclusive usaram artimanhas ali, mentiras, etc., para dizer que ele era um risco ao império, o que na verdade nós sabemos não é verdade, né? O que era uma mentira. E o que eu acho interessante aqui é que pessoas que conheciam Jesus, tinham visto seus milagres, tinham visto a sua bondade em trazer vista a cegos, a retornar pernas de coxos, órgãos que se movimentavam novamente, né? Membros que se movimentavam, enfim, curar leprosos, mudos, expulsar demônios, pessoas que viram Jesus fazer coisas boas, aqui, neste momento, pedem que ele seja morto, crucificado, um inocente. E isso me faz lembrar do que Rick Warren, um pastor estadunidense, diz em um livro seu, chamado Uma Vida com Propósitos, em que ele fala que o ser humano, nas condições propícias, ele é capaz de qualquer coisa, né? Então nós somos capazes de qualquer tipo de pecado, desde que a condição seja propícia, desde que nós estejamos inclinados àquilo, às vezes de momento. Essas pessoas aqui cometeram um pecado muito grave, elas cometeram um erro muito grave, condenaram um inocente, o Filho de Deus. E aqui é o trecho mais triste do Evangelho, é mais triste que a própria morte de Jesus, porque aqui nós vemos que Deus se fez homem, Deus que é a essência do amor, a essência da bondade, a essência da empatia, a essência do compartilhamento, né? Se existem sentimentos bons dentro de nós, seres humanos caídos e falhos,
é porque somos a imagem e semelhança de Deus e Ele colocou uma fagulha desses sentimentos bons, dessa bondade, né, dessas coisas boas dentro de nós. Então esse Deus, que Ele é supremamente tudo o que existe de melhor que você possa imaginar, você pensa na paz, pensa no bem, pensa no belo, pensa na bondade, pensa na gratidão, pensa no compartilhamento. Deus é tudo isso na sua forma mais essencial e mais pura. Esse Deus se fez gente, se fez ser humano como eu e você. E nós, a humanidade, matamos esse Deus. Esse é o trecho do Evangelho mais sombrio, mais escuro, mais chocante, mais triste. É mais triste que a crucifixão, é mais triste que, enfim, qualquer outra coisa que você possa imaginar. É mais triste do que a ideia que as pessoas têm de inferno. Enfim, é mais triste que qualquer outra história bíblica, né? Seja a história de Tamar abusada por seu irmão, seja a história de Abel morto por seu irmão, enfim. A história mais triste, o trecho mais triste da Bíblia é o trecho onde nós vemos que nós, seres humanos, fomos capazes de matar a Deus. Colocamos o supremo bem, a suprema beleza, a essência da bondade numa cruz e ficamos assistindo que esse Deus, que é tudo isso, morresse ali naquele lugar. Então isso é chocante. A realidade humana, ela é perversa, ela é má. Nós somos capazes de qualquer coisa nas circunstâncias propícias, como eu disse agora há pouco, né, citando o pastor Rick Warren. No entanto, há uma escapatória para isso, né? Nós podemos, através desse mesmo Deus, por isso que nós falamos que Deus é amor, né, encontrar novamente um caminho de reconexão a Ele, de reatamento dos laços da amizade. E apesar da nossa inclinação para as coisas que não são boas, né, para o egoísmo, etc., Deus ele está sempre de braços abertos para nos receber. Então, o evangelho de hoje é triste, porque nós tomamos realidade, nós tomamos conhecimento dessa realidade de que o ser humano ele é capaz de coisas tão más, tão ruins. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos felizes, porque Jesus morreu para nos salvar de nós mesmos. E quando nós vemos pessoas praticando atos de bondade, de altruísmo, de ajuda, fazendo o bem, expressando através dos seus dons o que é belo, né? Quando nós podemos descrever algo bom para outra pessoa, enfim, nós vemos também Deus na humanidade. Então que hoje nós possamos enxergar essa realidade, a realidade de que sim, o ser humano ele é capaz de tudo que é ruim. E isso fica expresso aqui nessa passagem, versículo 13 e 14 principalmente, em que as pessoas pedem que um inocente morra, esse inocente sendo Deus, né? Mas que também seja uma fagulha de esperança no nosso coração, porque esse mesmo Deus, ele coloca um pouco da sua bondade no nosso coração, dentro de nós. E muito da bondade dele nós podemos ver quando nós encontramos um caminho por meio dele para levar às pessoas novos destinos, libertação, cura emocional, cura física. Por meio de nós fazemos isso porque Deus nos capacita, Deus nos inspira. Então que você seja uma pessoa inspirada e usada por Deus, onde você estiver, para levar o bem, o belo, o altruísmo, né? Para você combater o mal com o bem, como é dito em outro trecho aqui do Novo Testamento. Deus abençoe você. Até amanhã.